O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto, entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações, acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De Miguel de Cervantes. Dom Quixote de La Mancha. Livro 2º. Capítulo 9. Em que se conclui a estupenda batalha que o galhardo biscainho e o valente manchego tiveram. Deixamos no capítulo antecedente o valente biscainho e o famoso de Quixote com as espadas altas e nuas, ameaçando descarregar 2 furibundos fendentes, e tais, que, se em cheio acertassem, pelo menos os rachariam de alto a baixo como 2 romãs. Naquele ponto tão duvidoso parou, ficando-nos truncada tão saborida história, sem nos dar notícia o autor donde se poderia achar o que nela faltava. Causou-me isto grande pena, porque o gosto de ter lido aquele pouco se me devolvia em desgosto, pensando no mau caminho que se oferecia para se achar o muito que em meu entender faltava ainda a tão saboroso conto. Parecia-me coisa impossível, e fora de todo o bom costume, que a tão bom cavaleiro tivesse faltado algum sábio, que tomasse a cargo o escrever as suas nunca vistas façanhas, coisa que não minguou a nenhum dos cavaleiros andantes, dos que as gentes dizem que se vão às suas aventuras, pois cada um deles tinha 1 ou 2 sábios, que pareciam talhados para isso mesmo, os quais não somente escreviam os seus feitos, senão que pintavam até os seus mínimos pensamentos e ninharias, por mais ocultas que fossem. Como havia de ser tão desditado um cavaleiro tão excelente, que a ele lhe faltasse o que sobrou a Peonatir e outros que tais? Assim não podia inclinar-me a crer que tão galharda história tivesse ficado maca, e já atirava a culpa à malignidade do tempo devorador e consumidor de todas as coisas, que ou tinha aquilo oculto, ou o desbaratara e perdera. Por outra parte me parecia, que, pois entre os seus livros se tinham achado alguns tão modernos como Desengano de Zelos, e Ninfas e Pastores de Henares, também a sua história devia de ser moderna e, se não estivesse escrita, estaria na memória da gente da sua aldeia, e das aldeias circunvizinhas. Estas fantasias me traziam confuso e desejoso de saber real e verdadeiramente toda a vida e milagres do nosso famigerado espanhol de Quixote de La Mancha, luz e espelho da cavalaria manchega, e o primeiro que, em nossa idade e nestes tão calamitosos tempos, se pôs ao trabalho e exercício das andantes armas, e ao de desfazer agravos, socorrer viúvas, amparar donzelas, daquelas que andavam de açoite em punho, montadas em seus palafrens, e com toda a sua virgindade à sua conta, de monte em monte, e de vale em vale, que, a não ser forçá-las algum Valdevinos, ou algum vilão de Machada e Morreão, ou algum descomunal gigante, donzela houve nos passados tempos, que, ao cabo de 80 anos, sem ter dormido uma só vez debaixo de telha, se foi tão inteira à sepultura, como a mãe a parira. Digo, pois, que, por estes e outros muitos respeitos, é merecedor o nosso galhardo de Quixote de contínuos e memoráveis louvores. A mim não se devem eles negar pelo trabalho e diligência que pus em buscar o fim desta agradável história, ainda que sei bem que, se o céu, o acaso, e a fortuna, me não ajudassem, o mundo ficaria falto do passatempo e gosto que poderá ter por quase 2 horas a pessoa que atentamente a ler. O modo da achada foi o seguinte. Estando eu um dia no Alcana de Toledo, apareceu ali um muchacho a vender uns alfarrábios e papéis velhos, a um mercador de seidas. Como eu sou amigo de ler até os papéis esfarrapados das ruas, levado da inclinação natural, tomei um daqueles cartapácios, e pela escrita reconheci ser árabe, posto o não soubesse decifrar. Espalhei os olhos à procura de algum mourisco algaraviado, que modeletreasse. Depressa me apareceu intérprete, pois de melhor e mais antiga língua que o eu necessitasse, facilmente por ali se me depararia. Enfim atinei com um,
que, ouvindo o que eu desejava, pegando no livro o abriu pelo meio, e, lendo nele um pouco, se começou a rir. Perguntei-lhe de que se ria, e respondeu-me que de uma coisa que ali vinha escrita na margem como anotação. Pedi-lhe que me a decifrasse, e ele, sem interromper o riso, continuou. O que se lê aqui nesta margem, ao pé da letra, é o seguinte: esta Dulcinea del Toboso, tantas vezes mencionada na presente crônica, dizem que para a salga dos porcos era a primeira mão de toda a Mancha. Quando eu ouvi falar de Dulcinea del Toboso, fiquei atônito e suspenso, porque logo se me representou que no alfarrábio se conteria a história de D. Quixote. Neste pressuposto, roguei-lhe que me lesse o princípio do livro em linguagem cristã, o que ele fez traduzindo de repente o título arábigo em castelhano deste modo: História de D. Quixote de La Mancha, escrita por Cid Hamet Benengeli, historiador arábigo. Muita prudência me foi mister para dissimular o contentamento que me tomou, quando semelhante título me chegou aos ouvidos, e antes que o rapaz apresentasse o livro ao homem das seidas, lhe comprei toda a papelada e os alfarrábios por uns réis cabras, que, se ele fora mais previsto, e soubesse a grande melgueira que me trazia ali, bem podia ter feito comigo veniaga para mais de 6 rios. Retirei-me logo com o mourisco para o claustro da igreja maior, e lhe pedi me trocasse em vulgar todos aqueles alfarrábios, que tratavam de D. Quixote, sem omitir nem acrescentar nada, oferecendo-lhe a paga que ele quisesse. Contentou-se com 2 arrobas de passas, e 2 fangas de trigo, e prometeu traduzi-los bem e fielmente com muita brevidade. Mas eu, para facilitar mais o negócio, e não largar da mão tão bom achado, o trouxe para minha casa, onde em pouco mais de mês e meio traduziu tudo exatamente como aqui se refere. Estava no primeiro cartapácio debuxada mui ao natural a batalha de D. Quixote com o biscainho, na mesma postura em que os descreve a história, de espadas altas, um coberto da sua rodela, o outro da almofada, e a mula do biscainho tão ao vivo, que a distância de tiro de besta se conhecia ser de aluguer. Tinha o biscainho por baixo uma inscrição que dizia, de Sancho de Azpeitia, que sem dúvida devia ser o seu nome, e aos pés do Rocinante estava outra que dizia, de Quixote. Vinha o Rocinante maravilhosamente pintado, tão delgado e comprido, tão descarnado e fraco, com arcabouço tão ressaído, e tão desenganado ético, que bem mostrava quanto a própria se lhe tinha posto o nome de Rocinante. Ao pé dele estava Sancho Pança com o burro pelo cabresto, com outro letreiro que dizia, Sancho Zancas, o que havia de ser, pelo que a pintura mostrava, por ter a barriga bojuda, a estatura baixa, e as ecas largas, do que lhe viria o nome de Pança e Zancas, que por ambas estas alcunhas o designa algumas vezes a história. Algumas outras miudezas se poderiam notar, mas são todas de pouca importância, e não fazem ao caso para a verdade da narrativa, que no ser verdadeira é que cifra a sua bondade. Se aqui se pode pôr alguma dúvida por parte da veracidade, será só o ter sido o autor arábigo, por ser muito próprio dos daquela nação serem mentirosos, ainda que, por outra parte, em razão de serem tão nossos inimigos, antes se pode entender que mais seriam apoucados que sobejos nos louvores de um cavaleiro batizado. A mim assim me parece, pois, podendo deixar correr a larga a pena no encarecer os merecimentos de tão bom fidalgo, parece que de propósito os remete ao escuro, coisa mal feita e piormente pensada, por deverem ser os historiadores muito pontuais, verdadeiros, e nada apaixonados, sem que nem interesse, nem temor, nem ódio, nem afeição, os desviem do caminho direito da verdade, que é a filha legítima de quem historia, émula do tempo, depósito dos feitos, testemunha do passado, exemplo e conselho do presente, e ensino do futuro. Nesta sei eu que se achará tudo que porventura se deseje na mais aprazível, e se alguma coisa boa lhe falecer, para mim tenho que foi culpa do perro do autor, antes que por míngua da matéria. Enfim, a sua segunda parte, prosseguindo na tradução, começava desta maneira. Postas e levantadas em alto as cortadoras espadas dos 2 valorosos e enojados combatentes, não parecia senão que estavam ameaçando céu, terra, e abismo, tal era o seu denodo e aspecto. O primeiro que descarregou o golpe foi o colérico biscainho, e com tal força e fúria o descarregou,
que, a não se voltar nos ares o fero, bastará aquela cutilada para dar fim à sua rigorosa contenda, e a todas as aventuras do nosso cavaleiro. Mas a boa sorte, que para maiores coisas o guardava, torceu a espada do inimigo, por modo que, posto lhe acertasse no ombro esquerdo, lhe não fez outro dano senão desarmá-lo daquela banda, levando-lhe de caminho grande parte da selada, com a metade da orelha, que tudo aquilo veio à terra com espantosa nina, deixando-o muito maltratado. Valha-me Deus! Quem haverá aí que bem possa contar agora a raiva que entrou no coração do nosso manchego, vendo-se posto naquela miséria? Bastará dizer que se aprumou de novo nos estribos, e, apertando mais a espada nas mãos, com tamanho ímpeto descarregou sobre o biscainho, acertando-a em cheio na almofada e cabeça, que, não lhe valendo tão seguro reparo, foi como se lhe caíra em cima uma montanha, começou logo a deitar sangue pelos narizes, pela boca, e pelos ouvidos, e a dar mostras de cair da mula abaixo, e sem falta cairia, a se não abraçar ao pescoço do animal. Mas, apesar de tudo, desentralhou os pés dos estribos, soltou os braços, e a mula, espantada com o tremendo golpe, deu a correr pelo campo, e a poucos corcovos pregou com o seu dono em terra. Contemplava D. Quixote tudo com muito sossego, e, logo que o viu caído, saltou do seu cavalo, e com muita ligeireza se chegou, e, metendo-lhe aos olhos a ponta da espada, lhe disse que se rendisse, ou lhe cortaria a cabeça. Estava o biscainho tão fora de si, que não podia responder palavra, e mal passaria à vista da cegueira de D. Quixote, se as damas do coche, que até então tinham com grande desacordo presenciado a pendência, não corressem para onde ele estava, pedindo-lhe com as maiores instâncias lhes fizesse a infinita mercê de perdoar a morte àquele seu escudeiro, ao que D. Quixote respondeu com o maior entono e gravidade. A fé, formosas senhoras, que sou mui contente de fazer o que me pides, mas há de ser com uma condição, a saber, que este cavaleiro me há de prometer que irá ao lugar de Tobuço, e se há de apresentar da minha parte a 100 par de Dulcinea, para que faça dele o que for mais de sua vontade. As medrosas e desconsoladas, sem entrar em explicações do que D. Quixote exigia, e sem perguntarem quem vinha a ser de Dulcinea, lhe prometeram que o escudeiro executaria quanto de sua parte lhe fosse mandado. Pois, fiado nessa promessa, não lhe farei mais prejuízo, ainda que bem o tenha merecido. Capítulo X. Graciosas práticas entre D. Quixote e seu escudeiro Sancho Pança. Já então se havia levantado Sancho Pança, algum tanto maltratado pelos moços dos frades, e tinha assistido atento à batalha de seu amo D. Quixote, rogando no coração a Deus fosse servido de lhe dar vitória, e com ela o ganho de alguma ilha, e que o fizesse governador, segundo o prometido. Vendo pois concluída já a pendência, e que seu amo tornava a encavalgar-se no Rocinante, chegou-se a pegar-lhe no estribo, e, antes que ele subisse, se pôs de joelhos diante dele, pegou-lhe na mão, beijou-a, e disse-lhe: Seja a vossa mercê servido, meu senhor D. Quixote da minha alma, de me dar o governo da ilha que nesta rigorosa pendência ganhou, que, por grande que ela seja, sinto-me com forças de a saber governar, tal e tão bem como qualquer que tenha governado ilhas neste mundo. Adverte, Sancho amigo, respondeu D. Quixote, que esta aventura, e outras semelhantes a esta, não são aventuras de ilhas, senão só encruzilhadas, em que se não ganha outra coisa senão cabeça quebrada, ou orelha de menos. Tende paciência, não vos hão de faltar aventuras, em que não somente eu vos possa fazer governador, mas alguma coisa mais. Agradeceu-lhe muito Sancho, e, beijando-lhe outra vez a mão e a orla da cota de armas, o ajudou a subir para o Rocinante. Escarranchou-se no seu asno, e começou a apajear o fidalgo, que, a passo largo, sem se despedir das do coche, nem lhes dizer mais nada, se meteu por um bosque perto dali. Seguia o Sancho a todo o trote do burro, mas tão levado na carreira e a Rocinante, que, vendo-se ir ficando para trás, não teve remédio senão gritar ao amo que esperasse por ele. Assim o fez D. Quixote, colhendo as rédeas a Rocinante, até que se acercasse o seu cansado escudeiro que, apenas chegou, lhe disse: Parece-me, senhor,
que seria acertado refugiarmos-nos em alguma igreja, porque, à vista do estado em que possestes aquele inimigo, não admirará que, chegando a coisa ao conhecimento da Santa Irmandade, nos mandem prender, e a fé que se o fazem, não sairemos da cadeia sem primeiro nos suar o topete. Cala-te aí, respondeu D. Quixote, onde viste ou leste jamais que algum cavaleiro andante fosse posto em juízo, por mais homicídios que fizesse. De homicídios nada entendo, respondeu Sancho, nem me intrometi em nenhum em dias de vida, o que sei é que a Santa Irmandade tem lá suas contas que ajustar com os que pelejam em campo, no mais não me meto. Não tenhas cuidado, amigo, respondeu D. Quixote, das mãos dos caldeus te livraria eu, quanto mais da Irmandade. Mas dize-me, por vida tua, viste nunca mais valoroso cavaleiro que eu em todo o mundo descoberto? Lê-se em histórias algum que tenha ou haja tido mais brio em acometer, mais alento no perseverar, mais destreza no ferir, nem mais arte em dar com o inimigo em terra. Vale a verdade, respondeu Sancho, eu nunca li histórias, porque não sei ler nem escrever, mas o que me atrevo a apostar é, que mais atrevido amo do que é vossa mercê, nunca o eu servi em dias de minha vida, e queira Deus que estes atrevimentos se não venham a pagar onde já disse. O que a vossa mercê peço é que se cure dessa orelha, que se lhe vai esvaindo em sangue, eu aqui trago nos alforjes fios, e um pouco de unguento branco. Bem escusado fora tudo isso, respondeu D. Quixote, se eu me tivesse lembrado de preparar uma redoma de bálsamo de ferrabras, que uma só gota dele nos pouparia mais tempo e curativos. Que redoma e que bálsamo vem a ser esse? Disse Sancho Pança. É um bálsamo, respondeu D. Quixote, de que eu tenho a receita na memória, com o qual ninguém pode ter medo da morte, nem se morre de ferida alguma, e assim, quando eu o tiver feito e te o entregar, não tens mais nada que fazer, em vendo que nalguma batalha me partem por meio corpo, como muitas vezes acontece, a parte do corpo que tiver caído no chão tomá-la-ás com muito jeito e com muita sutileza, e, antes que o sangue se guele, a porás sobre a outra metade que tiver ficado na cela, por modo que acerte bem a justa, e dar-me-ás a beber basta 2 tregos do dito bálsamo, e ver-me-ás ficar mais são que um perro. Sendo isso verdadeiro, disse Pança, já daqui dispenso o governo da prometida ilha, e nada mais quero em paga dos meus muitos e bons serviços, senão que sua mercê me dê a receita dessa milagrosa bebida, que tenho para mim se poderá vender a olhos fechados cada onça dela por mais de 4 vinténs. Não preciso mais para passar o resto da vida honradamente e com todo o descanso. O que falta saber é se não será muito custoso arranjá-la. Com menos de 3 rilas se pode fazer canada e meia, respondeu D. Quixote. Valha-me Deus! Replicou Sancho, por que tarda vossa mercê em fazer isso, e em ensinar-me a receita? Cala-te, amigo, respondeu o cavaleiro, que maiores segredos tenciono eu ensinar-te, e fazer-te mercês ainda maiores, e por agora curemo-nos, porque a orelha me está doendo mais do que eu quisera. Tirou Sancho dos alforjes os fios e o unguento, mas, quando D. Quixote reparou no estrago da selada, pensou em endoidecer, e, posta a mão na espada, e levantando os olhos ao céu, disse: Faço juramento ao Criador de todas as coisas, e aos 4 santos evangelhos, onde mais por extenso eles estejam escritos, de fazer a vida que fez o grande Marquês de Mantua, quando jurou de vingar a morte de seu sobrinho Baldovinos, que foi de não comer pão em toalha, nem com sua mulher folgar, e outras coisas, que, ainda que me não lembram, as dou aqui por expressadas, enquanto não tomar inteira vingança de quem tal descortesia me fez. Ouvindo aquilo, Sancho lhe respondeu: Advirta vossa mercê, senhor D. Quixote, que, se o cavaleiro cumpriu o que lhe foi ordenado, de ir se apresentar à minha senhora Dulcinea del Toboso, já terá cumprido com o que devia, e não merece mais castigo, se não cometer novo delito. Falaste e recordaste muito bem, respondeu D. Quixote, e portanto anulo o juramento na parte que toca a tomar dele nova vingança, mas reitero e confirmo o voto de levar a vida que já disse, até que tire a algum cavaleiro outra selada tal e tão boa como esta era, e não cuides tu, Sancho, que faço isto assim a lume de palhas, pois não me faltam bons exemplos a quem imite neste particular, que outro tanto ao pé da letra se passou sobre o elmo de Mambrino, que tão caro custou a Sacripante.
Dê vossa mercê ao diabo tais juramentos, senhor meu, replicou Sancho, que redundam em grave dano para a saúde, e prejuízo para a consciência. Quando não, que me diga, se por acaso em muitos dias não encontrarmos homem armado com selada, que havemos de fazer? Há-se de cumprir o juramento a despeito de tantas desconveniências e incomodidades, como são o dormir vestido e sempre fora de povoado, e outras 1000 penitências, como continha o voto daquele doido velho Marquês de Mantua, a quem vossa mercê agora pretende imitar. Olhe vossa mercê bem, que por todos estes caminhos não andam homens armados, senão só arrieiros e careros, que não só não trazem seladas, mas talvez nunca em dias de vida ouvissem falar delas. Enganaste nisso, disse D. Quixote, nem 2 horas se nos hão de passar por estas encruzilhadas, sem vermos mais homens armados, que os que foram sobre Albraca para a conquista de Angélica, a Formosa. Basta, seja assim, disse Sancho, e a Deus praza que nos suceda bem, e que chegue já o tempo de se ganhar essa ilha que tão cara me custa, e embora eu morra logo. Já te disse, Sancho, que te não dê isso cuidado algum, quando falte ilha, aí estão o reino de Dinamarca ou o de Sobradiza. Que te servirão como anel em dedo, e mais deves tu folgar com estes, por serem em terra firme. Mas deixemos isto para quando for tempo, e vê se trazes aí nos alforjes coisa que se coma, para irmos logo em busca de algum castelo, em que nos alojemos esta noite, e onde faça o bálsamo que te disse, porque te juro que a orelha me vai já doendo, que não posso parar. O que nos alforjes trago, respondeu Sancho, é uma cebola, um pedaço de queijo, e não sei quantos motricos de pão, mas isto não são manjares próprios para tão valente cavaleiro como é vossa mercê. Como pensas mal? Respondeu D. Quixote. Faço-te saber, Sancho, que é timbre dos cavaleiros andantes não comerem um mês a fio, ou comerem só do que se acha mais à mão, o que tu já saberias, se tiveras lido tantas histórias como eu, li muitíssimas, e em nenhuma achei terem cavaleiros andantes comido nem migalha, salvo por casualidade, ou em alguns suntuosos bequits que lhes davam, e os mais dias os passavam com o cheiro das flores. E posto se deiva entender que não podiam passar sem comer, e satisfazer a outras necessidades corporais, porque realmente eram gente como nós somos, deve-se entender também que, andando o mais de sua vida pelas florestas e despovoados, e sem cozinheiro, a sua comida mais usual seriam alimentos rústicos, tais como esses que aí me trazes. Portanto, amigo Sancho, não te mortifiques com o que a mim me dá gosto, nem queiras fazer mundo novo, nem tirar a cavalaria andante dos seus eixos. Desculpe-me vossa mercê, lhe disse Sancho, como eu não sei ler nem escrever, segundo já lhe disse, não sei nem ando visto nas regras da profissão cavaleiresca, e daqui em diante eu proverei os alforjes de toda a casta de frutas secas, para vossa mercê, que é cavaleiro, e para mim, que o não sou, petrechá-lo-sei de outras coisas que voam, e de mais substâncias. Eu não te digo, Sancho, replicou D. Quixote, que seja forçoso aos cavaleiros andantes não comer outra coisa senão essas frutas secas que dais-as, afirmo só que o seu passadio mais ordinário devia ser delas, e de algumas ervas que achavam pelo campo, que eles conheciam, e que eu também conheço. Bom é, respondeu Sancho, conhecer essas ervas, que, segundo eu vou examinando, algum dia será necessário usar desse conhecimento. Nisto, desenfardelando o que tinha dito que trazia, comeram ambos juntos em boa paz. Desejosos de buscar onde pernoitassem, acabaram à pressa a sua pobre e seca refeição, montaram imediatamente a cavalo, e se deram pressa para chegar a povoado antes de anoitecer, mas junto a umas choças de cabreiros pôs-se-lhes o sol, e perderam a esperança de realizar o seu desejo, pelo que determinaram passar ali a noite. A Sancho pesou-lhe ter de dormir fora de povoação, mas para o amo foi regalo o ter de levar aquelas horas ao ar livre, por lhe parecer que, sempre que assim lhe sucedia, fazia um ato possessivo, que facilitava a prova da sua cavalaria. Capítulo 11. Do que a D. Quixote sucedeu com uns cabreiros. Com boa sombra foi dos cabreiros recolhido o nosso cavaleiro. Sancho acomodou, o melhor que pôde, a Rocinante e ao jumento, e deixou-se ir atrás do cheiro que despediam de si certos tassalhos de cabra, que estavam numa caldeira a ferver ao lume.
Ainda que o seu gosto seria logo ali sem mais detença ver se estavam prontos para se trasladarem da vasilha ao estômago, absteve-se de o fazer, porque os cabreiros os tiraram da lareira e, estendendo na terra uns velos de ovelha, aparelharam as afamados à sua mesa rústica, e convidaram aos dois com mostras de muito boa vontade para o que ali havia. 6 sentaram-se à roda das peles, que era quantos se contavam na malhada, depois de haverem com grosseiras cerimônias rogado a D. Quixote que se sentasse numa gamela que lhe puseram com o fundo para cima. Sentou-se D. Quixote, ficando Sancho de pé para lhe ir servindo o copo, que era feito de pau do ar. O amo, reparando-lhe na postura, disse-lhe: para que vejas, Sancho, o bem que encerra a andante cavalaria, e quão a pique estão os que em qualquer ministério dela se exercitam, de virem em pouco tempo a ser nobilitados e estimados do mundo, quero que te sentes aqui ao meu lado e em companhia desta boa gente, e que estejas tal qual como eu, que sou teu amo e natural senhor, que comas no meu prato, e bebas por onde eu beber, porque da cavalaria se pode dizer o mesmo que se diz do amor, todas as condições igualo. Viva muitos anos, respondeu Sancho, mas sou por dizer a vossa mercê que, tendo eu bem de comer, tão bem e melhor o comeria em pé e sozinho, como sentado à ilharga de um imperador, e até, se hei de dizer toda a verdade, muito melhor me sabe comer no meu cantinho, sem cerimônias, nem respeitos, ainda que não seja senão pão e cebola, que os purus de outras mesas com a obrigação de mastigar devagar, beber pouco, limpar-me a miúdo, não espirrar nem tossir quando me for preciso, nem fazer outras coisas, que a solidão e liberdade trazem consigo. E portanto, senhor meu, essas honras que vossa mercê me quer dar, por eu ser ministro e aderente da cavalaria andante, como escudeiro que sou de vossa mercê, troque-as noutras coisas que me sejam mais cômodas e de melhor proveito, que estas agradeço-lhes, mas dispenso-as desde já até ao fim do mundo. Apesar disso has de te sentar, porque quem mais se humilha mais se exalta. E puxando-lhe pelo braço, o obrigou a sentar-se-lhe a par. Não entendiam os cabreiros aquele palavreado de escudeiros e cavaleiros andantes, e não faziam senão comer e calar e olhar para os hóspedes, que, com muito garbo e gana, iam embutindo para baixo tassalhos como punhos. Acabado o serviço da carne, estenderam sobre as peles cruas grande quantidade de bolotas aveladas, e meio queijo mais duro que se fosse de argamassa. Não estava entretanto ocioso o copo, andava em roda tão a miúdo, já cheio já vazio como o alcatruz de Nora, que depressa se despejou uma quartola, de 2 que presentes eram. Depois que D. Quixote se deu por bem repleto, tomou um punhado das bolotas, e considerando-as atentamente, soltou a voz dizendo: ditosa idade e afortunados séculos aqueles, a que os antigos puseram o nome de dourados, não porque nesses tempos o ouro, que nesta idade de ferro tanto se estima, se alcançasse sem fadiga alguma, mas sim porque então se ignoravam as palavras teu e meu. Tudo era comum naquela santa idade, a ninguém era necessário, para alcançar o seu ordinário sustento, mais trabalho que levantar a mão e apanhá-lo das robustas azinheiras, que liberalmente estavam oferecendo o seu doce e sazoado fruto. As claras nascentes e correntes rios ofereciam a todos, com magnífica abundância, as saborosas e transparentes águas. Nas abertas das penhas, e no côncavo dos tracos formavam as suas repúblicas as solícitas e discretas abelhas, oferecendo a qualquer, sem interesse algum, a abundosa colheita do seu dulcíssimo trabalho. Os valentes sobreiros despegavam de si, sem mais artifícios que a sua natural cortesia, as suas amplas e leves cortiças, com que se começaram a cobrir casas sobre rústicas estacas, sustentadas só para reparo contra as inclemências do céu. Tudo então era paz, tudo amizade, tudo concórdia. Ainda se não tinha atrevido a pesada relha do curvo arado a abrir e visitar as entranhas piedosas da nossa primeira mãe, que ela, sem a obrigarem, oferecia por todas as partes do seu fértil e espaçoso seio o que pudesse fartar, sustentar, e deleitar, aos filhos que então a possuíam. Então, sim, que andavam as simplices e formosas pastorinhas de vale em vale, e de outeiro em outeiro, com singelas transcontrabarras ou em cabelo, sem mais vestidos que os necessários para encobrirem honestamente o que a honestidade quer, e quis sempre, que se encubra. Não eram seus adornos,
como os que ao presente se usam, exagerados com a púrpura de Tiro, e com a por tantos modos martirizada seda, eram folhagens de verde bardana e era entretecidas, com o que talvez andavam tão garridas e enfeitadas como agora andam as nossas damas de corte com as raras e peregrinas invenções que a indústria ociosa lhes tem ensinado. Então expressavam-se os conceitos emoruços da alma simples, tão singelamente como ela os dava, sem se procurarem artificiosos rodeios de fraseado para os encarecer. Com a verdade ilhanesa não se tinha ainda misturado a fraude, o engano, e a malícia. A justiça continha-se nos seus limites próprios, sem que ousassem turbá-la nem ofendê-la o favor e interesse, que tanto hoje a enxovalham, perturbam e perseguem. Ainda se não tinha metido em cabeça a juízo julgar por arbítrio, porque ainda não havia nem julgadores, nem pessoas para serem julgadas. As donzelas e a honestidade andavam, como já disse, por toda a parte desguardadas e seguras, sem medo de que a alheia desenvoltura e atrevimentos lascivos as desacatassem, se perdiam era por seu gosto e própria vontade. E agora, nestes nossos detestáveis séculos, nenhuma está segura, ainda que a encerre e esconda outro labirinto de Creta, porque lá mesmo, pelas fendas ou pelo ar, com o zelo do maldito cuidado lhes entra o amoroso contágio, e as faz dar com todo o seu recato à costa. Para a segurança delas, com o andar dos tempos, e crescendo mais a malícia, se instituiu a Ordem dos Cavaleiros Andantes, defensora das donzelas, amparadora das viúvas, e socorredora dos órfãos e necessitados. Desta ordem sou eu, irmãos cabreiros, a quem agradeço o bom agasalho e trato que me dais a mim e ao meu escudeiro, pois, ainda que por lei natural todos os viventes estão obrigados a favorecer aos cavaleiros andantes, contudo sei que vós outros, ignorando esta obrigação, me acolhestes e obsequiastes, e razão é que eu vos agradeça quanto posso a vossa boa vontade. Toda esta larga arenga, que se pudera muito bem dispensar, improvisou ao nosso cavaleiro, em razão de lhe ter vindo a lembrança, a propósito das bolotas que lhe deram, a idade de ouro, por isso lhe pareceu fazer todo aquele inútil arrazoado aos cabreiros, que, sem lhe responderem palavra, apatetados e suspensos, o estiveram escutando. Sancho também não falava, e ia comendo bolotas, e visitando muito a miúdo a segunda quartola, que tinham pendurada num carvalho para ter o vinho mais fresco. Mais durou a parlando de Quixote, do que a ceia. Depois dela, disse um dos cabreiros: para com mais verdade poder vossa mercê dizer, senhor cavaleiro andante, que o agasalhamos de boa mente, queremos regalá-lo dando-lhe a ouvir um companheiro nosso que está para chegar. Isso é que é pastor entendido e enamorado, até sabe ler e escrever, e toca arrabil, que não há mais que desejar. Mal acabava o cabreiro, quando se ouviu com efeito um arrabil, e pouco depois se viu entrar o arrabileiro, que era um moço dos seus 22 anos, de aprazível presença. Perguntaram-lhe os companheiros se tinha ceado, e, respondendo ele que sim, tornou-lhe o que havia feito os oferecimentos. Visto isso, Antônio, poderás dar-nos gosto cantando um pouco, para que este senhor hóspede veja que também cá pelos montes e matas há quem saiba de música. Já lhe dissemos as tuas boas habilidades, desejamos que tu agora lhas mostres, e nos não deixes mentirosos. Por vida tua te rogo que te assentes e cantes o romance dos teus amores, como teu compôs o beneficiado teu tio, e que muito bem pareceu no povo. De boa vontade respondeu o moço. E sem fazer-se mais rogado, assentou-se num cepo de azinheira, e, temperando o arrabil, dali a pouco começou de cantar com muita boa graça desta maneira. Antônio. Sei, ou Lola, que me adoras, sem nunca mo teres dito, nem com os olhos, línguas mudas, que entendem os amorios. Sei, ó sim, porque és discreta, por isso em tal me confirmo, todo o amor alcança paga, salvo se é desconhecido. Verdade é que tenho, ou Lola, em ti descoberto indícios de teres a alma de bronze, e o peito de gelo frio. Mas, através das repulsas e honestíssimos desvios, talvez se enxergue da esperança um vislumbre fugitivo. O meu amor se abalança a esperar, sem ter podido nem minguar por enjeitado, nem crescer por escolhido. Se amores tem cortesia, daqui tu mostras colijo que o fim das minhas esperanças há de ser qual imagino.
E se o bem servir consegue tornar um peito benigno, já tenho em que funde a crença de obter os bens a que aspiro, porque, se nisso reparas, às vezes me terás visto vestido à segunda-feira com as guelas do domingo. As louçanhas e amores seguem o mesmo caminho, e eu sempre quis aos teus olhos apresentar-me polido. Por teu respeito não bailo, as músicas não te se ou, que a deshoras, e acordando os galos, terás ouvido. Não te encareço os louvores com que os teus dutes sublimo, que, se bem que verdadeiros, me fazem de outras malquisto. Teresa do Barrocal já, louvando-te eu, me adito, a quem pense adorar anjos, estando a adorar bugiosa. Milagres dos arrebiques mais dos cabelos postiços, hipócritas formosuras, que enganam até Cupido. Desmente-a, ela enfadou-se, pôs-se por ela seu primo, desafiou-me, e bem sabes qual saiu do desafio. Nem por demais te cortejo, nem para mal te cobiço, a melhor fim se endereçam minhas atenções contigo. Na igreja há prisões de seda para os casais bem unidos, mete o pescoço na canga, que eu sigo o mesmo caminho. Quando não, desde aqui juro, pelo santo mais bendito, não sairei destas ceras senão para capuchinho. Com isto deu o cabreiro remate ao seu cantar, e, ainda que D. Quixote lhe pediu cantasse mais alguma coisa, opôs-se Pança, que estava mais para dormir que para ouvir cantorias, e assim disse ao amo: Bem pode vossa mercê arranjar-se logo, e já onde tem de ficar esta noite, que o trabalho, em que estes bons homens levam o dia todo, não consente noitadas de cantarola. Bem percebo, Sancho respondeu D. Quixote, as visitas à quartola pedem mais paga de cama que de músicas. A todos sabe ela bem, louvado seja Deus. Respondeu Sancho. Não digo menos, replicou D. Quixote, mas acomoda-te lá tu onde quiseres, que os da minha profissão melhor parecem velando, que dormindo. Mas, apesar de tudo, bom seria, Sancho, que me tornasses a curar esta orelha, que me está doendo mais do que era preciso. Fez Sancho o que se lhe mandava. Um dos cabipenros, vendo a ferida, lhe disse que não tivesse cuidado, que ele lhe poria um remédio, com que breve sararia, e, tomando algumas pontas de rosmaninho, que por ali era mui basto, as mastigou, misturou-as com um pouco de sal, e aplicando-as à orelha, a ligou muito bem, certificando-lhe que não havia precisão de mais nenhum curativo, e o caso é que assim sucedeu. Capítulo 12. Do que referiu um cabreiro aos que estavam com D. Quixote. Quando estavam nisto, chegou outro moço dos que lhes traziam da aldeia os provimentos, e disse: Sabeis o que vai no lugar, companheiros? Como havemos de sabê-lo? Respondeu um deles. Pois sabei, prosseguiu o moço, que morreu esta manhã aquele famoso pastor estudante, chamado Crisóstomo, e Rosnão, que morreu de amores por aquela endiabrada moça Marcela, a filha de Guilherme, o rico, a que anda em trajo de pestora por esses andurriais. Por Marcela? Disse um. Por essa mesma, respondeu o cabreiro, e o bonito é que determinou no testamento que o enterrassem no campo, como se fora algum mouro, e que seja ao pé da penha, onde está a fonte do carvalho, porque, segundo é fama, e dizem que ele mesmo o declarou, ali é que ele a viu pela primeira vez, e também mandou outras coisas de tal feitio, que os padres do lugar dizem não se poderem cumprir, nem é bem que cumpram, porque parecem de gentios. A tudo responde aquele seu grande amigo Ambrósio, o estudante, que também assim como ele se vestiu de pastor, que se há de cumprir tudo sem faltar nada, como o determinou Crisóstomo. Anda com isto o povo todo alvorotado, mas, pelo que se diz, sempre afinal se há de fazer como Ambrósio e todos os pastores seus amigos querem, e amanhã hão de ir enterrar com grande pompa onde já disse. Para mim tenho que há de ser coisa mui de ver, pelo menos eu não hei de lá faltar, ainda que soubesse não tornar amanhã ao povo. O mesmo faremos nós todos, responderam Alma os cabreiros, e deitaremos sortes, a ver quem há de ficar guardando as cabradas todas juntas. Dais-as bem, Pedro, disse um deles, mas não é preciso isso, ofereço-me eu a ficar por todos, e não o atribuas à virtude, nem a menos curiosidade minha, é porque não posso andar com o graveto que no outro dia meti neste pé. Mesmo assim, agradecemos-te, disse Pedro. Pediu D. Quixote ao mesmo Pedro lhe declarasse que morto era aquele, e que pestora a tal, de que se falava.
Respondeu Pedro que o que sabia era só que o morto era um fidalgo rico, morador num lugar naquelas serras, o qual tinha sido estudante muitos anos em Salamanca, e ao cabo deles se recolherá ao seu povo, com fama de muito sábio e lido. Principalmente dizia que sabia a ciência das estrelas, e do que fazem lá pelo céu o sol e a lua, porque pontualmente declarava as crises do sol e da lua. Eclipse se chama, e não cris, o escurecerem-se esses dois luminares maiores, disse D. Quixote. Pedro, sem fazer caso de ninharias, prosseguiu o seu conto, dizendo: até adivinhava se o ano havia de ser sáfaro ou estil. Estéril queres dizer, amigo, acudiu D. Quixote. Estéril ou esta tudo vem a dar na mesma, respondeu Pedro, e digo que por aquelas coisas que ele entendia se fizeram seu pai, e seus amigos, que nele se fiavam, muito ricos, porque executavam os seus conselhos, dizendo-lhes: este ano semeai cevada e não trigo, neste podes semear grãos de bico e não cevada, o que vem será de óleo de linhaça, e nos 3 seguintes não haverá nem gota. Ciência é essa que se chama astrologia, disse D. Quixote. Como se chama não sei, replicou Pedro, o que sei é que tudo isto sabia ele, e muito mais ainda. Finalmente, não passaram muitos meses depois de vir de Salamanca, sem o verem um dia aparecer vestido de pastor com o seu cajado e pelico, sem a roupeta que dantes envergava como estudante. Outro, chamado Ambrósio, seu grande amigo, também juntamente se vestiu de zagal, assim como dantes havia sido seu companheiro dos estudos. Já me ia esquecendo dizer que o defunto, o Crisóstomo, foi grande homem em compor coplas, tanto assim que era ele que fazia os vilancicos para a noite de Natal, e os otos para a festa do Corpus Christi, que os representavam os rapazes do nosso povo, e todos diziam que não havia mais que desejar. Admirados ficaram os do lugar, vendo tão a súbitas vestidos de pastores os 2 estudantes, e não podiam adivinhar a causa de tão estranha mudança. Já a esse tempo se era finado o pai do nosso Crisóstomo, deixando-lhe um poderio de fazenda, tanto em móveis, como em bens de raiz, e quantidade não pequena de gado miúdo e grosso, e dinheiro que farte, do que tudo ficou o moço senhor absoluto, e verdade, verdade, que tudo isso merecia ele, que era muito bom companheiro, caritativo e amigo dos bons, e tinha uma cara de abençoado. Depois é que se veio a alcançar que a mudança do trajo nenhuma outra razão tinha tido, senão o andar-se por estes despovoados atrás daquela pastora Marcela, que o nosso pegureiro já nomeou, e da qual se tinha namorado o pobre defunto do Crisóstomo. E agora vos quero dizer, porque é bem que o saibais, quem seja esta cachopa, coisa semelhante, nunca talvez em dias de vida a ouvisseis, nem ouvireis, ainda que vivais mais anos que sarna. Deseiçara, replicou D. Quixote, não podendo sofrer ao cabreiro a troca de palavras. A sarna vive por desespero, respondeu Pedro, se me haves de andar remordendo a cada passo as palavras, nem num ano concluiremos. Perdoai, amigo, disse D. Quixote, mas tão diferentes coisas são sarna e sara, que por isso vos fui à mão, mas vós respondestes muito bem, porque mais vive no mundo a sarna do que viveu Sara. E prossegue a vossa história, que vos não tornarei a atalhar em coisa alguma. Digo pois, senhor meu da minha alma, continuou o cabreiro, que houve em nossa aldeia um lavrador ainda mais rico do que o pai de Crisóstomo, e que se chamava Guilherme, e a quem Deus, ainda por cima das muitas e grandes riquezas, concedeu uma filha, que logo ao nascedouro ficou sem a mãe, que fora a mais honrada mulher que houve por todos estes arredores. Parece-me que ainda a estou vendo, com aquela cara, que de uma banda tinha o sol, e da outra a lua, e, além de tudo mais, grande arranjadeira, e ao mesmo tempo muito amiguinha dos pobres, pelo que entendo que a estas horas deve estar a sua alma a gozar-se de Deus no outro mundo. Com pesar da morte de tão boa mulher, morreu o marido Guilherme, deixando a filha Marcela, pequena e rica, em poder de um tio sacerdote, beneficiado no nosso lugar. Cresceu a menina tanto em formosura, que nos fazia lembrar da de sua mãe, que também nisso se extremara, e já se futurava que a herdeira a excederia. E assim sucedeu que aos 14 ou 15 anos ninguém havia, que não desse graças a Deus de ter criado tamanha lindeza. Quase todos ficavam namorados e perdidos por ela.
Guardava a seu tio com muito recato e recolhimento, mas, apesar disso, a fama da sua muita beleza se estendeu de maneira que, assim por ela como por suas muitas riquezas, não somente pelos do nosso povo, senão até pelos de muitas léguas em redondo, e dos melhores dentre eles, era rogado, solicitado e importunado o tio para lhe dar em casamento. Ele, porém, que era bom cristão às direitas, ainda que desejava casá-la cedo, não queria efetuá-lo sem consentimento dela, vendo-a na idade de acertar na escolha. Ele por si nenhum caso fazia dos interesses que poderia dar-lhe o administrar os haveres da sobrinha enquanto solteira, e a fé que assim se dizia muitas vezes em louvor do bom sacerdote nos serões da aldeia, que há de saber, senhor andante, que nisto dos lugarejos pequenos, de tudo se trata, e de tudo se murmura, e fazei de conta, como eu, que muitíssimo bom devia de ser o clérigo, que assim obrigava os fregueses a dizerem bem dele em terrinhas como estas. Isso é verdade, disse D. Quixote, e prossegue a narrativa, que vai muito bem, e vós, bom Pedro, que a fazeis com muita graça. Não me falte a de nosso Senhor, que é o que mais importa. Pelo que toca ao sucesso, eis de saber que, ainda que o tio propunha à sobrinha, e lhe dizia as qualidades de cada um dos muitos que por mulher a pediam, para ela escolher a seu gosto, nunca ela lhe respondeu senão que por então não queria casar-se, e que, por ser ainda tão nova, se não sentia com forças para a carga do matrimônio. Ouvindo estas desculpas que dava, ao parecer tão atendíveis, já o tio deixava de importuná-la, e ia esperando que fosse entrando mais em idade, para bem escolher companhia do seu gosto, porque dizia ele, e dizia muito bem, que os pais não deviam dar estado aos filhos contra a vontade. Mas eis que um dia, quando ninguém de tal se precatava, aparece feita pestora a mimosa Marcela, e, sem vênia do tio, nem aprovação de pessoa alguma do lugar, deu em ir-se ao campo com as mais guardadoras de gado, pastoreando também o seu. Tanto como ela saiu a público daquela maneira, e se viu a descoberto a sua formosura, não vos posso dizer a justa quantos ricos mancebos, fidalgos e lavradores tomaram o trajo de Crisóstomo, e a andam requebrando por esses campos. Um deles, como já se disse, foi o nosso defunto, de quem diziam que não lhe queria, senão que a adorava. E não se cuide que, por ela se ter posto naquela liberdade, e vida tão solta, e de tão pouco ou de nenhum recolhimento, dava indícios, nem por sombras, de coisa que desdissesse da sua honestidade e recato, antes é tanta a vigilância com que olha por sua honra, que de quantos a servem e solicitam nenhum ainda se gabou, nem com verdade se poderá jamais gabar, de haver dela obtido alguma pequena esperança de lograr os seus desejos. Não é que fuja nem se esquive da companhia e convivência dos pastores, senão que os trata cortês e amigavelmente, mas em qualquer deles chegando a descobrir-lhe a sua intenção, ainda que seja tão justa e santa como a do matrimônio, afugenta-o que nem trabuco. Com estes procederes, faz mais dano nesta terra do que se por ela entrará a peste, porque a sua afabilidade e formosura atrai os corações dos que tratam com ela a que se lhe rendam e a amem, e o seu desdém e desengano os conduzem a termos de desesperação, e assim não sabem que lhe dizer, senão chamá-la a vozes cruel e desagradecida, com outros títulos semelhantes a estes, que bem manifestam qual seja a sua condição. Se aqui estivesseis algum dia ouviríeis ressoar estas seras e estes vales com os lamentos dos desprezados que a seguem. Não está muito longe daqui um sítio, onde há quase 200 de faias altas, e nenhuma que deixe de ter gravado na casca o nome de Marcela, e em algumas uma coroa gravada por cima do nome, como se expressamente assim declarara o amante, que Marcela a merece e a alcança de toda a formosura humana. Aqui suspira um pastor, ali se queixa outro, acolá se ouvem amorosas canções, para outra parte desesperadas endechas. Tal há, que passa todas as horas da noite sentado ao pé de alguma azinheira ou penha, e ali, sem pregar os chorosos olhos, embevecido e transportado em seus pensamentos, o acha de manhã sol. E tal há também que, sem dar vaga nem trégua aos seus suspiros, no meio do ardor da mais enfadosa sesta do verão, estendido sobre a ardente areia, envia suas queixas ao piedoso céu. Destes e daqueles, e daqueles e destes, livre e desenfadadamente vai triunfando a formosa Marcela. Todos nós outros,
que a conhecemos, estamos à espera de ver em que virá a parar sua altiveza, e quem será o ditoso que domine ao cabo condição tão rigorosa, e se goze de lindeza tão perfeita. Por ser tudo que deixo contado verdade tão averiguada, entendo que também é o que o nosso Zagal ouviu que se dizia da causa da morte de Crisóstomo. E assim vos aconselho, Senhor, não deixeis de assistir amanhã ao enterro, que há de ser muito para ver, porque os amigos de Crisóstomo são muitos, e daqui ao lugar onde ele mandou que o enterrassem não dista meia légua. Não me hei de descuidar, disse D. Quixote, e agradeço-vos o gosto que me haveis dado com a narração de tão saboroso conto. E ainda eu não sei a metade dos casos sucedidos aos amantes de Marcela, replicou o cabreiro, mas não era impossível encontrarmos amanhã pelo caminho algum pastor que nolos dissesse. E por agora bem será que vos vades dormir debaixo de telha, porque o sereno vos poderia fazer mal à ferida, posto que o meu remédio é tal, que não tendes muito de que vos arrecear. Sancho Pança, que já dava ao diabo o tão estirado falar do cabreiro, fez por sua parte diligência para que o amo fosse pernoitar na choca de Pedro. Assim o fez D. Quixote, e o mais da noite o levou em memórias de sua senhora Dulcinea, a imitação dos namorados de Marcela. Sancho Pança lá se acomodou entre Rocinante e o seu jumento, e dormiu, não como amante desfavorecido, senão como homem moído a coices. Capítulo 13. Em que se dá fim ao caso da Pastora Marcela, com outros sucessos. Mal que o dia começou a aparecer nas varandas do Oriente, quando dos 6 cabreiros 5 se levantaram, e foram despertar a D. Quixote, e perguntar-lhe se estava ainda resolvido a ir ver o famoso enterro de Crisóstomo, que, sendo assim, eles lhe fariam companhia. D. Quixote, que outra coisa não desejava, levantou-se e ordenou a Sancho aparelhasse o Rocinante, e albardasse o burro com presteza, o que ele fez, e assim se puseram logo todos a caminho. Não tinham andado 1/4 de légua, quando, ao atravessarem uma senda, viram vir para eles obra de 6 pastores vestidos com pelicos negros, e as cabeças coroadas com grinaldas de cipreste e amargoso eloendro, e empunhava cada um sua vara grossa, vindo no mesmo rancho 2 fidalgos a cavalo, para de jornada muito bem vestidos, e com 3 moços, que a pé os acompanhavam. Logo que chegaram uns aos outros, saudaram-se cortesmente de parte a parte, e perguntando-se mutuamente para onde iam, souberam que todos eles iam para o lugar do enterro, e assim, deram em caminhar de parceria. Um dos de cavalo disse para o companheiro: Parece-me, senhor Vivaldo, que havemos de dar por bem empregada a demora que tivermos em ver este famoso enterramento, que bem famoso não pode ele deixar de ser, segundo as estranhezas que estes pastores nos têm contado, tanto do morto, como da pastora sua homicida. Assim acho eu também, respondeu Vivaldo, não só um dia gastara eu, senão até 4, pelo interesse de presenciar esta novidade. Perguntou-lhe D. Quixote o que era que tinham ouvido de Marcela e Crisóstomo. Respondeu-lhe um dos caminhantes que de madrugada se tinham encontrado com aqueles pastores e, pelos terem visto em concerto de tanto desconsolo, lhes tinham perguntado a razão por que iam daquela maneira. Contara-lhe um deles, encarecendo-lhes a estranha condição e formosura de uma pastora chamada Marcela, os amores de muitos que a requestavam, e a morte daquele Crisóstomo, a cujo saimento iam. Finalmente confirmou sem discrepância o mesmo que já o Pedro havia contado a D. Quixote. Desta prática passou-se a outra, perguntando o que se chamava Vivaldo ao nosso fidalgo, por que motivo andava armado daquela maneira, por terra tão pacífica. O exercício que professo, respondeu D. Quixote, não me deixa jornadear de outra maneira. O bom passadio, o regalo, e o descanso inventaram-se para os cortesãos mimosos, mas o trabalho, o desassossego e as armas fizeram-se para aqueles que o mundo chama cavaleiros andantes, dos quais eu, ainda que indigno, sou um, e o mínimo de todos. Apenas tal lhe ouviram, ficaram-no desde logo tendo por desconcertado do juízo, e para examiná-lo melhor, e reconhecer que gênero de desvario era o seu, tornou Vivaldo a perguntar-lhe que vinham a ser cavaleiros andantes. Nunca leram vossas mercês, respondeu D. Quixote, os anais e histórias de Inglaterra, que tratam das famosas façanhas do rei Arthur, a quem geralmente em nosso romance castelhano chamamos o rei Artas,
e de quem é tradição, antiga e comum em todo aquele reino da Grã-Bretanha, que não morreu, mas sim que por arte de encantamento se converteu em corvo, e que, andando os tempos, há de outra vez reinar, recobrando o seu reino e cetro, sendo por esta razão que ninguém é capaz de provar que desde então até hoje inglês nenhum tenha morto o corvo. Pois bem, em tempo daquele bom rei foi instituída aquela famosa Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda, e ocorreram, como pontualmente ali se conta, os amores de Lanzarote do Lago com a rainha Ginevra, sendo neles medianeira e sabedora aquela tão honrada de Quintanhona, donde procedeu aquele tão sabido romance, e tão decantado em nossa Espanha, de nunca fora cavaleiro de damas tão bem servido, como fora Lanzarote de Bretanha arribadiço. Com toda a mais série, tão doce e suave, das suas amorosas e fortes façanhas. Pois desde então se foi de mão em mão dilatando aquela ordem de cavalaria, por muitas e diversas partes do mundo. Nela foram famosos, e conhecidos por seus feitos o valente Hémadas de Gaula, com todos os seus filhos initos até a quinta geração, o valoroso Felismarte de Hircânia, o nunca assaz louvado Tirante Eublanco, e quase já em nossos dias vimos, ouvimos, e tratamos, ao invencível e generoso cavaleiro de Belianis de Grécia. Ora aqui está, meus senhores, o que é ser cavaleiro andante, e o que referido tenho é a ordem da sua cavalaria, na qual, como também já disse, eu, ainda que pecador, fiz profissão, e o mesmo que professaram os cavaleiros mencionados professo eu também, por isso ando por estas solidões e descampados buscando as aventuras, com ânimo deliberado de oferecer o meu braço e a minha pessoa a mais perigosa que a sorte me deparar, em ajuda dos fracos e necessitados. Por tudo isto, acabaram os ouvintes de se inteirar da falta de juízo de D. Quixote, e da espécie de loucura que o dominava, do que os tomou a mesma admiração, que a todos os que pela primeira vez a presenciavam. Vivaldo, que era sujeito muito discreto, e de gênio alegre, para suavizar o fastio do pouco espaço que diziam lhes restava ainda para andar até a Serra da Sepultura, quis dar-lhe ocasião para que levasse por diante os seus desatinos, e disse-lhe: Parece-me, senhor cavaleiro, que a profissão de sua mercê das mais apertadas que há no mundo, e persuado-me de que nem a dos frades cartuchos é tão rigorosa. Tão rigorosa talvez que o seja, respondeu o nosso D. Quixote, porém tão necessária, duvido muito, porque, se há de dizer toda a verdade, não faz menos o soldado que executa o que lhe manda o capitão, do que o próprio capitão, que lhe ordena. Venho a dizer que os religiosos, com toda a paz e sossego, pedem ao céu o bem da terra, e nós, os soldados e cavaleiros, executamos o que eles só requerem, porque a defendemos com o valor do nosso braço, e ao fio da nossa espada, não debaixo de teto, mas em campo descoberto, oferecidos em alvo aos insofridos raios do sol do verão, e aos arrepiados gallows do inverno. Deste modo, somos ministros de Deus na terra, e braço pelo qual se executa no mundo a sua justiça. E como as coisas da guerra, e as concernentes a elas, não se podem pôr em execução senão suando, cansando, e trabalhando excessivamente, segue-se que os que a professão têm sem dúvida maior trabalho que os outros, que em sossegada paz estão pedindo a Deus que favoreça aos que podem pouco. Não quero eu dizer, nem pelo pensamento me passa, que é tão bom estado o de cavaleiro andante, como o de religioso na sua clausura, só quero inferir que isto que eu padeço é sem comparação mais trabalhoso e aperreado, mais faminto e sedento, miserável, roto, e bichoso, pois é certíssimo que os cavaleiros andantes passados contavam muitas aventuras ruins no decurso de suas vidas, e, se alguns chegavam a ser imperadores, pelo esforço do seu braço, a fé que bastante suor e sangue lhes custou, e se aqueles, que a tais graus subiram, houvessem faltado encantadores e sábios para os ajudarem, bem defraudados teriam ficado de suas esperanças. Desse parecer também eu sou, disse o caminhante, mas há uma coisa, entre outras muitas, que me destoa da boa razão nos cavaleiros andantes, e é, que, vendo-se em ocasião de cometerem uma grande e perigosa aventura, em que a vida lhes vai num fio, nunca nesses apurados lances se lembram de encomendar-se a Deus, como qualquer outro cristão, a que se encomendam é às suas damas, com tanta ânsia e devoção, como se o Deus fossem elas, o que para mim cheira o seu tanto a coisas de pagão.
Senhor meu, disse D. Quixote, isso é que por maneira nenhuma pode deixar de ser assim, e mal iria ao cavaleiro andante que outra coisa fizesse. Isto é já uso autorizado, e posse velha na cavalaria andantesca, a saber, que, se o cavaleiro andante, ao acometer algum grande feito de armas, tivesse a sua senhora diante, poria nela os olhos branda e amorosamente, como pedindo-lhe que o favorecesse no duvidoso transe em que se ia empenhar, e, ainda que ninguém o ouvisse, estaria obrigado a proferir palavras entre dentes, com as quais de todo o coração se lhe encomendasse, do que vemos inumeráveis exemplos nas histórias. Não se há de entender por isto que hão de deixar de encomendar-se a Deus, que tempo e lugar lhes ficam para o fazerem no decurso do conflito. Seja assim, respondeu o outro, mas ainda me fica um escrúpulo. Muitas vezes tenho lido que se travam ditos entre dois andantes cavaleiros, que de palavra em palavra se lhes chega a acender a cólera, voltam os cavalos, tomam o campo, e para logo, sem mais nem menos, a todo o poder deles, tornam a encontrar-se, e no meio da corrida se encomendam às suas damas. O que do recontro costuma resultar é que um cai pelas ecas do cavalo, passado de parte com a lança do outro, e ao outro sucede também que, a não se agarrar às crinas do seu, não pudera deixar de vir também à terra. Não sei como o morto poderia ter êxito para se recomendar a Deus no decurso de tão acelerado feito. Melhor fora que as palavras, que na carreira gastou em se encomendar à sua cortejada, as empregasse no que estava obrigado como cristão. E demais, eu tenho para mim que nem todos os cavaleiros andantes hão de ter damas a quem se encomendem, porque nem todos serão namorados. Nisso é que vai o erro, respondeu D. Quixote, digo que não pode existir cavaleiro andante sem dama, porque tão próprio e natural assenta nos que o são serem namorados, como no céu o ter estrelas, e onde com efeito se viu nunca história de cavaleiro andante sem amores. Se os não tivesse, não fora tido por legítimo cavaleiro, senão por bastardo, e que entrou na fortaleza da dita cavalaria não pela porta, mas por alguma fresta como ladrão. Apesar de tudo, replicou o caminheiro, parece-me, se bem me lembra, ter lido que de Galae, irmão do valoroso Hermadas de Gaula, nunca teve dama em particular, a quem pudesse encomendar-se, e nem por isso foi tido em menos conta, e foi muito valente e famoso cavaleiro. Ao que respondeu o nosso D. Quixote: Senhor meu, uma andorinha só não faz primavera, quanto mais, que eu sei que esse cavaleiro estava secretamente enamorado, e muito enamorado, e, demais, aquilo de querer bem a todas quantas lhe pareciam bem a ele era gênio seu, e não lhe podia resistir. Mas afinal de contas, averiguado está já que tinha só uma a quem fizera senhora ao seu alvedrio, e a quem se encomendava a miúdo e muito secretamente, porque timbrava de sisudo cavaleiro. Visto isso, sendo essencial que todo o cavaleiro há de ser por força enamorado, disse o outro, também o é por ser da profissão, e a não ser que vossa mercê capriche em ser tão de segredo como de Galae, com o maior empenho lhe rogo, em nome de toda a companhia, e no meu próprio, nos diga o nome, pátria, qualidade, e formosura da sua dama, ditosa se julgaria ela de que o mundo todo soubera que é amada e servida por um tal cavaleiro como vossa mercê parece. Aqui soltou D. Quixote um grande suspiro, e disse: Não poderei afirmar se a minha doce inimiga gosta, ou não, de que o mundo saiba que eu a sirvo. Só posso dizer, em resposta ao que tão respeitosamente se me pede, que o seu nome é Dulcinéia, sua pátria Tobuço, um lugar da Mancha, a sua qualidade há de ser, pelo menos, princesa, pois é rainha e senhora minha, sua formosura sobre-humana, pois nela se realizam todos os impossíveis e quiméricos atributos de formosura, que os poetas dão às suas damas, seus cabelos são ouro, a sua testa campos elíseos, suas sobrancelhas arcos celestes, seus olhos sóis, suas faces rosas, seus lábios corais. Pérolas os seus dentes, alabastro o seu colo, mármore o seu peito, marfim as suas mãos, sua brancura neve, e as partes que a vista humana trazem cobertas a honestidade são tais, segundo eu conjecturo, que só a discreta consideração pode encarecê-las, sem poder compará-las. Estimaríamos saber a sua linhagem, prosápia e nobreza, replicou Vivaldo. Ao que D. Quixote respondeu:
Não é dos antigos Cúrcios, Gaios, e Cipiões romanos, nem dos modernos Calounas e Ursinos, nem dos Moncadas e Requesenes, de Catalunha, nem dos Rebelas e Vilanovas, de Valência, Palafoses, Nusas, Rocabertis, Corelas, Lunos, Alagões, Erias, Fozes e Gúrias, de Aragão. Cerdas, Menríqueas, Mendonças, e Gusmões, de Castela, Alencastres, Palhas, e Menezes, de Portugal, porém descendidos de Tobuço da Mancha, linhagem, se bem que moderna, tal, que pode dar generosa raiz às mais ilustres famílias dos vindouros séculos. E não me repliquem a isto, a não ser com as condições que pôs Servino ao pé do troféu das armas de Orlando, que dizia: ninguém as mova que entrar não possa com roldão em prova. Se bem que o meu sangue é dos ínclitos cachopins de Laredo, respondeu o caminhante, não me atreverei a confrontá-lo com o dos de Tobuço de La Mancha, ainda que, para dizer toda a verdade, semelhante apelido ainda até hoje não tenha chegado aos meus ouvidos. Apelido semelhante a este, bem o podereis dizer, replicou o cavaleiro de Quixote. Com grande atenção iam escutando todos os mais o diálogo dos dois, e até os mesmos cabreiros e pastores conheceram a excessiva falta de juízo de Quixote. Somente Sancho é que pensava ser verdade tudo que o amo dizia, aliás quem ele era, e tendo-o conhecido de nascença, em que punha alguma dúvida era crer naquilo da linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nome nem tal princesa lhe havia chegado a notícia, com ser Toboso tão à beira da terra dele. Nestas práticas iam, quando viram que na quebrada de dois montes altos vinham uns 20 pastores, todos com pelicos de lã preta e coroados de grinaldas, que, pelo que depois se reconheceu, eram umas de teixo, outras de cipreste. Entre 6 deles traziam umas andas cobertas de muita diversidade de flores e ramos. Vendo aquilo, um dos cabreiros disse: os que ali vêm são os que trazem o corpo de Crisóstomo, e ao pé daquela montanha é o lugar onde ele ordenou o sepultassem. Deram-se portanto pressa em chegar, e foi a tempo, que já os que vinham tinham posto as andas em terra e 4 deles estavam cavando a sepultura ao lado de uma penha. Receberam-se uns aos outros cortesmente, e logo de Quixote e os que vinham com ele se puseram a considerar as andas, e nelas descobriram, amantilhado com flores, um defunto vestido de pastor, de idade, o parecer, de 30 anos, que, apesar da morte, mostrava que em vida havia sido de rosto formoso e disposição galharda. A roda de si tinha nas mesmas andas alguns livros e papéis, uns abertos, e outros fechados, e tanto os que aquilo contemplavam, como os que abriam a cova, e todos os mais que ali eram, guardavam um maravilhoso silêncio, até que um dos que trouxeram o morto disse para o outro: repara bem, Ambrósio, se será aqui o lugar que disse Crisóstomo, pois queres que tão pontualmente se cumpra o que determinou. É este mesmo, respondeu Ambrósio, que muitas vezes aqui me contou o meu desditoso amigo a história da sua desgraça. Aqui me disse ele que viu pela primeira vez aquela inimiga mortal da raça humana, e foi também aqui que pela primeira lhe declarou seu pensamento tão honesto como enamorado, e aqui, finalmente, foi a última vez que Marcela o acabou de desenganar do seu desdém, de modo que terminou a tragédia da sua vida miserável. Por isso aqui foi, em memória de tantas desditas, que ele determinou o depositassem nas entranhas do eterno esquecimento. Voltando-se para D. Quixote e para os assistentes, prosseguiu, dizendo: este corpo, senhores, que estais vendo com olhos piedosos, depositário de uma alma em que o céu encerrou infinita parte das suas riquezas. Esse é o corpo de Crisóstomo, que foi único em engenho, único em cortesia, extremo em gentileza, fênix na amizade, magnífico sem sinão, grave sem presunção, alegre sem baixeza, e finalmente, primeiro em tudo que é ser bom, e sem segundo em tudo que é ser desafortunado. Quis bem, foi aborrecido, adorou, foi desprezado, rogou a uma fera, importunou a um mármore, correu atrás do vento, deu brados à solidão, serviu ao desagradecimento, e alcançou por prêmio ser despojo da morte no meio da carreira da sua vida, a qual deu fim uma pestora, a quem ele procurava eternizar para que vivesse na memória das gentes, o que bem poderiam mostrar esses papéis que estais vendo, se ele me não tivesse recomendado que os entregasse ao fogo logo que o seu corpo tivesse sido dado à terra. Maior rigor e crueldade usareis vós com eles, disse Vivaldo, que o seu mesmo dono,
Pois não é justo nem acertado se cumpra a vontade de quem ordena o que é tão fora de todo o discorrer acisado, e errado andaria Augusto César, se consentisse em que se executasse o que o divino Mantuano tinha recomendado no seu testamento. Portanto, senhor Ambrósio, já que dais o corpo do vosso amigo à terra, não queirais dar também os seus escritos ao esquecimento. Ele ordenou, como agravado, o que não é bem que vós cumprais por indiscrição. Fazei antes, dando a vida a estes papéis, que fiquem para todos sempre lembrando a crueldade de Marcela, para exemplo aos que vierem, que se apartem e fujam de cair em semelhantes despenhadeiros. Eu e quantos aqui somos já sabemos a história deste vosso enamorado e atribulado amigo, assim como sabemos a vossa lealdade, a ocasião da sua morte, e a sua última vontade. De toda esta lamentável história se pode concluir quanta não foi a crueza de Marcela, o amor da sua vítima, o extremo do vosso bem-querer, e o fim a que vão dar os que a rédea solta correm pela senda que o amor desvairado lhes abre diante dos olhos. Ontem à noite soubemos a catástrofe de Crisóstomo, e que neste lugar havia de ser enterrado, e assim, por curiosidade e lástima, deixamos o caminho em que íamos, e assentamos em vir ver por nossos olhos o que tanto nos tinha consternado quando o ouvimos, e em paga desta paixão e do desejo que em nós outros nasceu de remediarmos o que pudéssemos, te rogamos, ó discreto Ambrósio, ao menos eu te suplico da minha parte, que, deixando de abrasar estes papéis, me consintas levar alguns deles. Sem esperar resposta do pastor, estendeu a mão, e tomou alguns dos que mais perto lhe estavam. Vendo aquilo Ambrósio, disse: Por cortesia, senhor meu, consentirei que fiqueis com os que tomastes, mas cuidardes que hão de deixar de arder os que restam é pensamento vão. Vivaldo, que desejava ver o que os papéis rezavam, abriu logo um deles, e viu que tinha por título Canção Desesperada. Ouviu Ambrósio, e disse: Esse é o último papel que o sem ventura escreveu, e para que vejais, senhor, o extremo em que o tinham as suas desgraças, lede-o de modo que sejais ouvido, bem vos dará tempo a demora de se abrir a sepultura. Da melhor vontade o farei, respondeu Vivaldo. E como todos os circunstantes tinham o mesmo desejo, puseram-se-lhe em derredor, e ele, lendo em voz clara, viu que falava assim. Capítulo 14. Onde se põem os versos desesperados do pastor defunto, com outros imprevistos sucessos. Pois desejas, cruel, que se publique de boca em boca, e vá de gente em gente, do teu rigor a nunca vista força. Farei que o mesmo inferno comunique a este peito aflito um som veemente, e a minha voz o usual estilo torça. E a par do meu desejo, que se esforça a contar minha dor e tuas façanhas, da voz terrível brotará o acento, e nele envoltos por maior tormento pedaços destas míseras entranhas. Escuta, pois, e presta atento o ouvido, não a aprazíveis sons, sim ao ruído, que desde o abismo do meu triste peito, obrigado de indômito delírio, sai para meu martírio e teu despeito. O rugir do leão, do lobo fero, o ulular temeroso, o silvo horrendo da escamosa serpente, o formidável som de algum negro monstro, o grasno austero da gralha, ave de agouro, o mar fervendo em luta com um tufão incontrastável. De já vencido touro o inamansável bramido, os ais da lúgubre rolinha na viuvez, o consternado canto do aborrecido mocho, a par com o pranto do inferno todo, soia na dor minha. E saia com esta alma exasperada uma explosão de música aterrada, de confusão para os sentidos todos, pois a pena cruel que em mim padeço pede com o seu excesso estranhos modos. De confusão tamanha ecos sentidos pelas praias do Tejo não ressoem, nem do Betis nos ledos olivedos. Por ali meus queixumes esparzidos por cavernas e penhas não ecoem para o mundo os terríveis meus segredos. Vão por escuros vales, por degredos de emas praias ao humano trato alheias, ou por onde jamais se enxergue dia, ou pela seca Líbia, onde se cria venenosa ralé de pragas feias. Que ainda que nesses páramos sem termo ninguém me escute os ais do peito enfermo, nem ouça o teu rigor tão sem segundo, por privilégio de meus curtos fados serão levados aos confins do mundo. São veneno os desdéns, uma suspeita, ou verdadeira ou falsa, desespera, e os zelos matam com rigor mais forte. Ausência larga a morte nos sujeita, contra um temer ouvido não se espera remédio no esperar ditosa sorte.
No fundo disso tudo há certa a morte, mas eu, milagre nunca visto, vivo zeloso, ausente, desdenhado, e certo das suspeitas a que anda o peito aberto, e do ouvido em que o fogo em dobro avivo. E entre tanto tormento, ao meu desejo nenhuma luz de alívio ao longe vejo, nem já sequer fingi-la em mim procuro, antes, para requinte de querela, estar sem ela eternamente juro. Pode-se juntamente, porventura, esperar e temer. E onde os temores têm mais razão que a esperança, há de esperar-se. Debalde os olhos furto a sina escura, pelas feridas de alma os seus negrores não cessam um momento de mostrar-se. Quem pode a desconfiança recusar-se, quando tão claramente se estão vendo os desdéns e os motivos de suspeitas? Ai verdades em fábulas desfeitas. Ai câmbio infausto, lastimoso horrendo. Ó do reino de amor era os tiranos zelos. Dai-me um punhal, desdéns insanos, um baraço. Um baraço. Ai sorte crua celebras tua última vitória, não há memória atroz igual à tua. Eu enfim morro e porque nunca espere que a morte me ressarça o mal da vida, persistirei na minha fantasia. Direi que anda acertado quem prefere a tudo o bem-querer, que a mais rendida alma é a que de mais livre se glória. Direi que a minha algoz não acho ímpia senão que de alma, qual de corpo, é bela que eu tenho a culpa, eu só, de sua fereza, que os males que nos causa com certeza não se opõem ao tão justo império dela. Com esta crença e um rigoroso laço, da morte acelerando o extremo passo, a que me seus deprês condenado, darei pendente ao vento corpo e alma sem louro ou palma de outro e melhor fado. Com tantas sem razões, puseste clara a causa por que odeio e enjeito a vida e pelas próprias mãos a lanço fora. De tudo hoje razão se te depara, profunda e peçonhenta era a ferida, de não mais a sofrer me eximo agora. Se por dita conheces nesta hora que o claro céu dos olhos teus formosos não é razão que eu turbe, evita o pranto, tudo que por ti dei não vale tanto que mo pagues com olhos lacrimosos. Antes a rir na ocasião funesta mostra que este meu fim é tua festa. Louco é quem aclarar-te ou assim se atreve sabendo ser-te a ânsia mais querida. Que a negra vida me termine em breve. Vinde, sedes de Tântalo, Penedo de Sísifo, ave atroz que Atício, vem, roda de Egeon com giro eterno. Vinde a mim, não é já cedo, tartare o horror do mais cruel suplício, urnas de ímpias irmãs, cansado inferno. Quantos sofrem tormento mais interno, vejam que igual cá dentro me trabalha, e se a suicida Ezequias são dévidas, cante-nas em voz baixa, e bem sentidas, ao morto, a quem faltou até mortalha. E o porteiro infernal dos três semblantes, com os outros monstros mil e que extravagantes, soltem mil de profundis, pois entendo ser esta a pompa única devida do amante suicida ao caso horrendo. Canção desesperada, não te queixes quando a chorar na solidão me deixes, se a glória dela no meu mal consiste, e o perdimento meu lhe traz ventura, já minha sepultura é menos triste. Bem pareceu aos ouvintes a canção de Crisóstomo, ainda que o leitor disse que a achava dissonante do que tinha ouvido do recato e bondade de Marcela, porque nos versos o autor se queixava de zelos, suspeitas e de ausência, tudo em menoscabo do bom crédito e fama de Marcela. Ao que Ambrósio respondeu como quem era sabedor dos mais escondidos pensamentos do amigo. Senhor, para satisfação dessa dúvida haveis de saber que, o tempo em que o infeliz isto escreveu, estava ausente de Marcela, de quem se tinha apartado por vontade, a ver se a ausência ousaria com ele o que tem por costume, e porque ao namorado ausente não há coisa que o não dessossegue, nem temor que lhe não chegue, assim a Crisóstomo ralavam os zelos imaginados, e as suspeitas, como se foram verdades. E com isto já fica ileso o crédito que a fama pregou da bondade de Marcela, a quem nem a mesma inveja pode pôr pecha alguma, à exceção de ser cruel, um pouco arrogante, e muito desdenhosa. É verdade, respondeu Vivaldo. E querendo ler outro papel dos que havia salvado do fogo, veio atalhá-lo uma visão maravilhosa, que tal se representava, a qual apareceu ali inopinadamente. Por cima da penha, a cujo sopé se cavava a sepultura, apareceu a pastora Marcela, tão formosa, que até a sua fama escurecia. Os que ainda a não tinham visto encaravam nela com admiração e silêncio, e os que já estavam acostumados a vê-la não ficavam menos atônitos que os outros. Ambrósio,
tanto como a avistou, disse num ímpeto de indignação. Vens experimentar, fer o basilisco destes montes, se com a tua presença verterão ainda sangue as feridas deste miserável, a quem a tua crueldade tirou a vida. Ou vens vangloriar-te, contemplando as cruéis façanhas da tua índole. Ou desejas observar dessa altura, como Nero o incêndio de Roma, os efeitos da tua barbaridade. Ou pisar arrogante este desastrado cadáver, como a ingrata filha fez ao de Sérvio Túlio. Dais já a que vens, ou o que é que mais te agrada, que por eu saber que os pensamentos de Crisóstomo nunca em vida deixaram de te obedecer, farei que, ainda depois da sua morte, por ele te obedeçam os que se chamaram, e foram seus amigos. Não venho, Ambrósio, a nada disso que dais as respondeu Marcela, venho só a defender-me, e mostrar quão fora de razão andam todos os que me culpam do que penam, e da morte de Crisóstomo. Por isso, rogo a quantos aqui sois me atendais, que não será necessário muito tempo, nem muitas palavras, para persuadir de tão clara verdade os acisados. Fez-me o céu formosa, segundo vós outros encareceis, e tanto, que não está em vossa mão o resistirdes-me, e, pelo amor que me mostrais, dizes, e até supondes, que esteja eu obrigada a corresponder-vos. Com o natural entendimento que Deus me deu, conheço que toda a formosura é amável, mas não entendo que em razão de ser amada seja obrigada a amar, podendo até dar-se que seja feio o namorado da formosura. Ora, sendo o feio aborrecível, fica muito impróprio o dizer-se, quero-te por formosa, e tu, ainda que eu o não seja, deves também amar-me. Mas, ainda supondo que as formosuras sejam de parte a parte iguais, nem por isso hão de correr iguais os desejos, porque nem todas as formosuras cativam, algumas alegram a vista, sem renderem as vontades. Se todas as belezas enamorassem e rendissem, seriam andarem as vontades confusas e desencaminhadas, sem saberem em que haviam de parar, porque, sendo infinitos os objetos formosos, infinitos haviam de ser os desejos, e, segundo eu tenho ouvido dizer, o verdadeiro amor não se divide, e deve ser voluntário, e não forçado. Sendo isto assim, como julgo que é, porque exiges que renda a minha vontade por força, obrigada só por dizerdes que me quereis bem. Dizei-me, se, assim como o céu me fez formosa, me fizera feia, seria justo queixar-me eu de vós por me não amardes. E demais, deveis considerar que eu não escolhi a formosura que tenho, que, tal qual é, o céu me a deu gratuitamente, sem eu a pedir nem a escolher, assim como a víbora não há de ser culpada da peçonha que tem, posto matar com ela, em razão de lhe ter sido dada pela natureza, tampouco mereço eu ser repreendida por ser formosa, que a formosura na mulher honesta é como o fogo apartado, ou como a espada aguda, que nem ele queima, nem ela corta a quem se lhes não aproxima. A honra e as virtudes são adornos da alma, sem os quais o corpo não deve parecer formoso, ainda que o seja. Pois se a honestidade é uma das virtudes que ao corpo e alma mais adornam e a formosentam, porque há de perdê-la a que é amada por formosa, para corresponder à intenção de quem, só por seu gosto, com todas as suas forças e indústrias, aspira a que a perca. Eu nasci livre, e para poder viver livre escolhi as soledes dos campos, as árvores desta montanha são a minha companhia, as claras águas destes arroios, meus espelhos, com as árvores e as águas comunico meus pensamentos e formosura. Sou fogo, mas apartado, espada, mas posta longe. Aos que tenho namorado com a vista, tenho-os com as palavras desenganado, e se os desejos se mantêm com as esperanças, não tendo eu dado nenhuma a Crisóstomo, bem se pode dizer que o matou a sua teima, e não a minha crueldade, e se me objeta que eram honestos os seus pensamentos, e que por isso estava obrigada a corresponder-lhes, digo que, quando, neste mesmo lugar, onde agora se cava a sua sepultura, me descobriu a bondade dos seus intentos, eu lhe respondi e declarei que os meus eram viver em perpétua soledade, e que só a terra gozasse o fruto do meu recolhimento, e os despojos da minha formosura, e se ele, com todo este desengano, quis aporfiar contra a esperança, e navegar contra o vento, que muito que se afogasse no meio do golfão do seu desatino. Se eu o entretivera, seria falsa, se o contentara, desmentiria a melhor intenção e propósito. Desenganado, teimou, desesperou sem ser aborrecido.
Vede agora se é razão que da sua culpa se me lance a minha pena. Queixe-se o enganado, desespere-se aquele a quem faltaram esperanças que tanto lhe prometiam. O que eu chamar, confie-se, o que eu admitir, ufane-se, porém não me chame cruel nem homicida aquele a quem eu não prometo, nem engano, nem chamo, nem admito. O céu por ora não tem querido que eu ame por destino, e o pensar que hei de amar por eleição é escusado. Este desengano geral sirva a cada um dos que me solicitam para seu particular proveito, e fique-se entendendo daqui avante que, se algum morrer por mim, não morre deseloso, nem desditado, porque quem a ninguém quer a ninguém deve dar ciúmes, desenganos não se devem tomar por desdéns. O que me chama fera e basilisco, deixe-me como coisa prejudicial e ruim, o que me chama ingrata, não me sirva, quem me julga desconhecida, que me não conheça, quem desumana, que me não siga. Esta fera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel, e esta desconhecida, nem os há de buscar, nem servir, nem conhecer, nem seguir de modo algum. Se a Crisóstomo o matou a sua impaciência e arrojado desejo, porque se me há de culpar o meu honesto proceder e recato. Se eu conservo a minha pureza na companhia das árvores, porque hão de querer que eu a perca na companhia dos homens. Tenho riquezas próprias, como sabes, e não cobiço as alheias, tenho livre condição, e não gosto de sujeitar-me, não quero nem tenho ódio a pessoa alguma, não engano a este, nem solicito a aquele, não me divirto com um, nem com outro me entretenho. A conversação honesta das zagalas destas aldeias, e o trato das minhas cabras, me entretém, os meus desejos têm por limites estas montanhas, e, se para fora se estendem, é para contemplarem a formosura do céu. São estes os passos contados, por onde a alma caminha para a sua morada primeira. E isto dito, sem querer ouvir resposta alguma, voltou as costas, e se meteu pelo mais cerrado de um monte que lhe ficava perto, deixando a todos admirados, tanto da sua discrição, como da sua lindeza. Alguns dos feridos com as setas dos seus belos olhos pareceram querer segui-la, sem os deter o formal desengano que tinham ouvido. Visto aquilo por D. Quixote, entendendo que para ali acertava bem a sua cavalaria, socorrendo as donzelas necessitadas, posta a mão no punho da espada, em voz alta e inteligível disse: nenhuma pessoa, de qualquer estado e condição que seja, se atreva a seguir a gentil Marcela, sob pena de cair na fúria da minha indignação. Já ela mostrou, com razões claras, a pouca ou nenhuma culpa que teve na morte de Crisóstomo, e quão alheia vive de condescender com os desejos de nenhum dos seus arrojados, e por isso é justo que, em vez de ser seguida e perseguida, seja honrada e estimada de todos os bons do mundo, pois mostra que em todo ele é só ela quem vive com tenção tão honesta. Ou fosse pelas ameaças de D. Quixote, ou porque Ambrósio lhes disse que concluíssem o que deviam ao seu amigo, nenhum dos pastores se apartou nem moveu dali, até que ultimado o sepulcro, e queimados os papéis de Crisóstomo, puseram o corpo na terra, não sem muitas lágrimas dos circunstantes. Taparam a sepultura com uma tosca lousa, à espera de que se terminasse uma campa, que Ambrósio disse tencionava mandar fazer com um epitáfio que havia de dizer assim: aqui jaz de um amador o pobre corpo gelado, foi ele um pastor de gado, perdido por desamor. Morreu às mãos do rigor de uma esquiva e linda ingrata, com quem seu reino dilata o tirano Deus amor. Espargiram logo por cima da sepultura muitas flores e ramos e dando todos os pêsames ao amigo, se despediram dele. O mesmo fizeram Vivaldo e o seu companheiro, e D. Quixote despediu-se dos seus hospedeiros e dos caminhantes, os quais lhe rogaram fosse com eles a Sevilha, por ser lugar tão assado para aventuras, que em cada rua e a cada esquina se oferecem mais que em outra alguma parte. Agradeceu-lhes o cavaleiro a recomendação, e o ânimo que naquilo mostravam de lhe dar gosto, e disse que por então não queria nem devia ir a Sevilha, enquanto não tivesse limpado aquelas seras de roubadores malandres, de que era fama andarem todas inçadas. Vendo-lhe a boa determinação, não quiseram os caminhantes importuná-lo mais, antes, despedindo-se de novo, o deixaram, e prosseguiram seu caminho, em que lhes não faltou assunto para conversação, tanto na história de Marcela e Crisóstomo, como nos tresvarios de D. Quixote.
O cavaleiro determinou ir ter com a pastora Marcela, e oferecer-lhe tudo quanto podia para a servir, mas não lhe aconteceu como fantasiava, segundo se contará no decurso desta verídica história. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www